Meus irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 8, e esse versículo aqui, ele vai nos dar uma base para aquilo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, diz assim: Quando você construir uma casa, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém, de algum modo, cair do terraço. Então, o versículo é muito claro, né? Quando você construir uma casa, que ela tem um andar, né? Em Aracaju, nós falamos que é uma casa de andar, aqui fala que é uma casa de altos e baixos, mas é o mesmo sentido, a mesma coisa. Quando você construir uma casa que ela tem um terraço, você precisa construir uma proteção, você precisa fazer uma barreira de contenção, porque senão alguém pode cair daquele terraço. E o que o versículo diz é que essa pessoa que porventura caia, a culpa vai ser de quem construiu aquele terraço e não colocou uma proteção. Por que isso dá tanto sentido para aquilo que eu quero falar com vocês nessa noite? Porque eu quero falar sobre santidade, quero falar sobre santificação. É um assunto que particularmente eu gosto muito de falar, gosto muito de tratar, porque eu acho que, primeiro porque a Bíblia deixa muito claro a respeito da importância da santidade, né? Mas antes disso eu quero explicar para você que talvez está nos dando a honra de estar aqui pela primeira, segunda vez nessa noite, estar visitando uma igreja evangélica, talvez pela primeira vez, explicar para você o sentido dessa palavra, santificação. Santificação, ela é o processo de se separar do pecado e se dedicar a Deus. Estou falando isso de uma maneira bem resumida. A santificação, ela começa no momento da sua conversão, quando você se converte, a partir daquele momento você se torna santo. A Bíblia diz que você se torna santo a partir do momento que você se converte e depois você continua nesse processo de santificação até a volta de Jesus. Então, esse processo de santificação é uma espécie de aperfeiçoamento. É como se você entrou na faculdade, eu sempre considero isso, quando você entra na faculdade, às vezes a gente acha que é tão difícil passar no vestibular. E realmente às vezes, né? Mas o mais difícil mesmo, para quem já fez faculdade, sabe que é concluir a faculdade. O percurso, o meio do caminho, aquele que acontece durante o meio do caminho, também é muito complicado, é muito difícil. Tanto é, por exemplo, quando eu me formei, a nossa turma começou com 50 pessoas e formou com 14, isso porque nós juntamos a turma da tarde e da noite, porque se fosse só a nossa turma, eu acho que eram uns 7 que iriam formar. Então, no reino de Deus, eu entendo que acontece da mesma forma. Por exemplo, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 14, diz assim que entrai pela porta, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Então, a Bíblia deixa muito claro que existe uma porta, e quando você fala sobre porta, você percebe, você entende que ali tem uma entrada. Então, tem uma entrada, tem um caminho que conduz à vida. Então, tem um percurso para percorrer até o destino final. Se você for perguntar para um corredor qual que é o momento mais importante para ele durante uma corrida, é a largada, é o trajeto, é o percurso ou é a chegada? Ele vai dizer assim, não tem um momento mais importante. Porque se ele não largar bem, ele não consegue, vai se perder muito dos outros corredores. Se durante o trajeto ele não mantiver ali o chamado pace, se ele não tiver um pace ali no nível para alcançar os outros, ele vai ficar muito para trás. E se ele não conseguir desenvolver muito bem, ele não vai chegar no final. Ou ele pode chegar no final, mas ele vai chegar ali entre os últimos. Então, a Bíblia deixa muito claro que existe um caminho a ser tratado. E esse caminho é chamado de santificação. Esse processo de santificação.
E santidade, irmão, é o nosso maior patrimônio. Por que santidade é o nosso maior patrimônio? Porque a Bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Então, se é algo tão importante, nós precisamos proteger. Ela é a ponte para a intimidade com Deus. Por isso, é tão importante darmos a ela o devido valor. Se considerarmos a santidade como um bem valioso, como de fato é, então precisamos não só cultivar a santidade, como também nós precisamos proteger. E é por isso que eu coloquei o título dessa pregação de Proteja a Sua Santidade. Porque, irmãos, nós precisamos entender que isso é um assunto extremamente importante. Tem uma pessoa chamada A.W. Tozer, que tem uma frase que diz assim: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Precisamos entender que isso não é apenas uma proposta de um estilo de vida melhor, é uma ordem de Deus. A Bíblia diz que Deus fala assim em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, sejam santos porque eu sou santo. Então é um mandamento de Deus para nós. Agora, irmãos, o que a gente precisa entender? O primeiro versículo que eu li, ele falava sobre essa proteção. Proteger a santidade é nossa responsabilidade. Repita comigo, diga: proteger a santidade é minha responsabilidade. Então, proteger a santidade é nossa responsabilidade, nós que somos responsáveis por isso. Olha só o que a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz assim, olha: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Aí eu quero mostrar para você, dentro da tipologia bíblica, o que é a tipologia bíblica? É quando a Bíblia ela se utiliza de elementos naturais para explicar algo sobrenatural. Então, vai aparecer aqui no telão daqui a pouco essa tipologia. Aí esse texto que eu li aqui, eu vou ler mais uma vez para você. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Antes de nós entrarmos aqui nessa parte da tipologia, irmãos, nós estamos construindo uma caminhada. Nós estamos construindo uma história de vida. Nós estamos construindo a nossa história dentro do cristianismo, dentro do nosso relacionamento com o Senhor. O assunto que eu vou falar, que eu estou falando, é justamente isso. Alguém que converteu, passou a dedicar a sua vida ao Senhor, mas permite que certas situações aconteçam e que possam extrair tudo aquilo que você levou tanto tempo para construir. Tempos atrás eu estava uma obra acontecendo aqui atrás e o cara conseguiu derrubar uma casa. Eu acho que ele derrubou em umas 2 horas o terreno já estava limpo. Era uma casa de altos e baixos, assim, enorme. Mas acho que em torno de 2 horas o terreno já estava todo limpo. Agora imagina quanto tempo não demorou para construir aquela casa. Mas para derrubar foi muito fácil. Muito fácil. E aí dentro dessa tipologia bíblica aqui nós temos, primeira coisa, o óleo do perfumador. O óleo do perfumador, sempre quando você vai ouvir falar sobre óleo, sobre azeite na Bíblia, está relacionado com a unção do Espírito Santo. O perfume, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Então, o perfume é o bom testemunho. E as moscas, ou a mosca, que caiu nesse óleo, figura impureza, que a mosca está sempre associada à impureza, associada a lixo, associada a corpos em decomposição. E algo que é muito interessante,
que quando a Bíblia fala sobre, a Bíblia cita Satanás como Beelzebu, a tradução para Beelzebu é Senhor das moscas. Então, talvez por isso é que a gente entenda que Satanás ele tem tanta influência nessa área de impureza. Aí o que eu quero trazer para você entender um pouco mais a respeito disso aqui, porque quando a gente enxerga essas coisas, ficam muito mais claras na nossa mente. Antigamente, os perfumes não eram produzidos de forma industrial como são hoje. Utilização de álcool, utilização de várias coisas para poder fixar o cheiro, para poder apurar o cheiro. Nessa época, como que isso era feito? Esse óleo, esse azeite, ele era colocado, né, e nele, ele era colocado em uma vasilha, e nessa vasilha eram colocadas essência de plantas e flores. Porque esse óleo, ele tinha essa função de se apropriar daquele perfume, daquelas plantas e daquelas flores. E você percebe que isso é uma realidade, porque até hoje, quando você quer, por exemplo, para aqueles que gostam de pimenta, né? Eu não gosto de pimenta, mas para aqueles que gostam de pimenta, quando você quer fazer que a pimenta ela fique mais apurada, mais ardida, o que você faz? Coloca ela no azeite, não é isso? Coloca ela no azeite, porque o azeite vai ter essa função de extrair da pimenta todo aquele sabor, todo aquele odor. Então, o que está acontecendo aqui? No momento em que ele estava preparando, quando eu estava pesquisando sobre esse texto, a pergunta que mais aparece na internet é: por que a mosca caiu naquele óleo? Essa é a pergunta que a gente se faz. Por que a mosca caiu no óleo? Porque ela estava desprotegida, porque não tinha proteção nenhuma. Agora, irmãos, é interessante como uma pequena mosca, quando ela cai nesse óleo, o que a Bíblia diz é que ela traz um mal para todo aquele perfume que estava tão ali, com um cheiro tão agradável, agora já não está mais. Vamos trazer para a nossa realidade. Você sai de casa todo perfumado para vir para o culto, se arrumou tão lindamente para vir para cá, colocou aquele perfume, né, daquela marca que você gosta, aí um abençoado de um percevejo pousa bem aqui assim, ó. Irmão, o perfume foi embora. Só fica o cheiro do percevejo em você. Você não consegue sentir o cheiro de mais nada, só o cheiro do percevejo que fica aqui. Então é sobre esse tipo de mosca. A gente não pode pensar numa mosca comum. A gente está pensando em uma mosca que causa um mau cheiro terrível. E é isso que está acontecendo aqui. Se esse recipiente era tão importante, por que esse rapaz não protegeu? Por que essa pessoa não protegeu? Irmão, eu estou explicando para você que santidade é algo muito importante para nós. Se santidade é tão importante para mim e para você, por que não proteger? Por que não nós criarmos uma barreira de proteção para que a gente não seja atingido por nenhuma impureza, por nenhuma estratégia, por nenhum plano do diabo contra as nossas vidas? Nós precisamos proteger a santidade. Só que, irmãos, o que tem acontecido muitas vezes, nós que estamos pastoreando igreja, nós lidamos com as mais diversas situações. E a gente consegue ver coisas assim que a gente nem imagina que acontece. E uma coisa que muitas vezes permite com que as pessoas permaneçam na impureza, permaneçam no pecado, é porque elas confundem longanimidade com impunidade. Elas acham que já fizeram tanta coisa de errado e até hoje não teve nenhuma punição, é porque realmente não vai ter nenhuma punição. Deus está sendo alguém que está praticando a impunidade. Mas não, irmão, Deus está sendo longânimo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, falando a respeito, se eu não me engano, de Jezabel,
dê-lhe tempo para que se arrependesse. Muitas vezes, quando não acontece algo, por mais que você veja a pessoa está cometendo erros, pecados em cima de pecados, está se expondo de uma maneira tão grande, tão absurda, mas não acontece nada com aquela pessoa, porque o Senhor é misericordioso, Deus nos ama e Ele está dando tempo para que nós possamos nos arrepender. Porque o que Deus quer de cada um de nós, irmãos, é que nós possamos, no dia que Ele voltar, que nós possamos subir junto com Ele. Esse é o desejo do coração de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele deseja que nenhum se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Mas Deus nos dá o livre arbítrio. Nós temos o poder de decisão, temos o poder desse controle sobre as nossas vidas. Ele não deixa de ser soberano, Ele não deixa de ser um Deus todo-poderoso, mas Ele nos permite essa graça de que nós possamos conduzir a nossa vida. Aí, irmãos, eu quero só dar um exemplo para você, só ajeitar aqui o meu iPad, meu iPaper, não sei como é que fala papel em inglês. Eu tinha, acho que 5 anos de idade, e eu estudava numa escola católica, de freiras, não sei como é que chama, chamada Salesiano, isso lá em Aracaju. E o meu primo estudava junto comigo também nessa escola. Num determinado dia, irmão, caiu uma chuva torrencial, assim, sabe aquela chuva assim, que você ficava com medo de sair na rua. E a gente na escola, e nós estávamos esperando a minha mãe ir buscar. E passava o horário e a minha mãe não ia buscar, e a gente lá na escola. De repente, o meu primo teve a brilhante ideia de que a gente fosse andando. Eu falei assim, Fabiano, não vou andando, eu vou ficar aqui, eu vou esperar amanhã chegar. Aí ele falou assim, Daniel, para de ser medroso. Era mais ou menos, irmãos, como daqui, talvez ali na FAB, mais ou menos, um pouco mais para lá. Não, eu não vou, eu vou esperar amanhã chegar. Daniel, para de ser medroso, titia não vem. A mãe é minha mãe, tá bom? Vem sim, não vou sair daqui. Você não vai não? Então eu vou sozinho. Aí ele pegou e saiu. Aí eu, 5 anos, ele mais velho, vou atrás dele. Fui atrás dele. E a gente foi naquela chuva, com mochila nas costas e tal, uma rua bem movimentada. E nós chegamos num local onde tinha uma poça d'água assim imensa. Eu não sei se meu primo está aí, para poder confirmar essa história, acho que não. Tinha uma poça d'água assim imensa. E aí, ele falou assim, bora Daniel. Eu falei, não vou, vamos dar a volta, melhor a gente dar a volta. Daniel, você é muito medroso, vamos passar, não tem nada aqui. Não vou, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui não, eu vou dar a volta. Não vou dar a volta. Deixa de ser medroso, e eu vou. Aí quando ele foi, irmão, aquele brother sumiu, desapareceu. Como num passe de mágica, eu olhei e só via água. Por quê? Naquele local tinha um bueiro sem tampa. Então, quando ele pisou, ele foi para baixo da água. Daqui a alguns minutinhos, ele coloca a cabeça para fora, e só a cabeça, porque ele não conseguia levantar mais nada, ele falava assim, Daniel, me ajuda. E, irmãos, eu não conseguia ajudar ele, porque eu estava rolando de rir. Eu estava no chão rindo dele. Caiu, eu falei para você que não era para ir por aí. Ele, me ajuda, por favor, me ajuda. Até que veio um outro rapaz para poder ajudar, porque eu não tinha condição de ajudar. Eu estava muito ocupado rindo dele. E aí, de repente, aquele cara foi lá e ajudou o meu primo. Mas, irmãos, tem gente que está brincando com a sua vida da mesma forma. Tem gente que está se arriscando da mesma forma.
A pessoa vê o perigo, ela vê que é um local que pode contaminar a sua santidade e ela se expõe. Aí vem, irmãos, aquelas perguntas assim que só os pastores que sabem responder. Pastor, pode ouvir música mundana? Pastor, mas eu assisto uma novelazinha de vez em quando assim. Pastor, pode tomar um vinhozinho no final do ano? Pastor, a Bíblia diz que não pode se embriagar, mas pode tomar só um vinho, não pode? Irmão, às vezes a gente tenta negociar com o pecado. A gente tenta negociar com as impurezas. Essas coisas podem não abalar você. Pode ser que você tome um copo de vinho e depois você está tudo bem, ele foi só um momento. Mas pode ser que não. Pode ser que essas coisas, essas pequenas coisas, elas comecem a sugar toda a unção que você levou tempos para construir. Você converteu, semana passada ou retrasada nós tivemos aí a chegada do encontro com Deus. Os irmãos estavam aqui, irmãos fervorosos, pavorosos, todo mundo feliz, alegre, meu Deus. A pessoa vem do encontro, ela quer ganhar até o diabo para Jesus. Mas, irmão, se não cultivar, se não proteger essa unção que você recebeu, daqui a um tempo a gente vai estar falando de um desviado, infelizmente. A gente vai estar falando de alguém que se afastou da igreja. Por quê? Porque não protegeu a santidade. Porque não protegeu aquilo que estava, que Deus tinha dado com tanto zelo, aquilo que ela conquistou com tanto esforço, a pessoa vem aqui na frente, as pessoas quando vêm aqui na frente, muitas pessoas, elas vêm às vezes, carregadas de fardos de pecado, de uma vida totalmente destruída, vem aqui, entrega a vida para Jesus, Deus começa a mudar a vida daquela pessoa e aquela pessoa permite que certas impurezas possam contaminar tudo aquilo que ela construiu durante muito tempo. Muitos estão brincando com suas vidas sem saber a hora de parar. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O pecado torna as coisas tão atraentes que algumas pessoas não percebem o quanto as fazem mal. Em 2 Samuel, capítulo 13, no versículo 2, a Bíblia conta a história de Aminon. Aminon foi um homem que se apaixonou pela sua própria irmã. E no versículo 2, a Bíblia diz que Aminon ficou angustiado para ter relação com a sua irmã. Ele ficou tomado por um sentimento que talvez era, incontrolável, algo dentro dele que ele queria, porque queria ter relação com a sua irmã. E é muitas vezes é dessa forma que muitas vezes acontece. O pecado, ele começa a contaminar, a preencher a gente de uma forma, as pessoas de uma forma, que elas começam a se sentir tão desafiadas, desejosas de viver aquilo que a carne está tanto pedindo. Só que, no mesmo capítulo, no versículo 15, a Bíblia conta que Aminon sentiu aversão pela sua irmã. Depois que ele possuiu a sua irmã, a Bíblia conta que ele teve desprezo, ele mandou ela sair do quarto. Saia daqui, eu não quero mais saber de você. Irmão, na maioria das vezes é isso que o pecado causa. A pessoa tem aquele desejo carnal, aquele desejo insano, aquele desejo incontrolável, muitas vezes, de pecar, de cometer aquele pecado, aquele adultério, de se drogar, de beber, de fazer as piores coisas possíveis. Mas quando ela volta para casa, que ela coloca a cabeça no travesseiro, ela fala assim: o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu me meti nisso? Por que eu me deixei levar por essa atitude? Por que eu me deixei levar por esse sentimento que estava dentro de mim? Porque o que tem acontecido? Algumas pessoas estão colocando a sua santidade em risco. A maior dificuldade em manter a santidade não estão nos grandes delitos, mas nos pequenos delitos. A Bíblia fala em Cantares capítulo 2, versículo 15, sobre as raposinhas que sugam a seiva da planta.
O pecado, muitas vezes, ele não vai acontecer, pode ser que aconteça de uma forma abrupta, daquela forma intensa. Na maioria das vezes, acontece pequenas ações que vão se acumulando. Porque o crente, ele não cai. O crente, ele vai caindo. É uma situação que acontece, depois é outra, aí eu vou dando permissão. E com isso, irmão, o diabo vai tomando lugar. O diabo vai tomando cada vez mais espaço na vida da pessoa. Por que isso? Porque um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Já viu aquela frase que diz assim: fulano de tal pode acertar 1000 vezes, mas se ele errar uma, é exatamente isso. Um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Pequenas impurezas são suficientes para comprometer muita unção na vida de alguém. E aí eu quero só falar para você, explicar para você aqui bem rapidamente, porque eu estou falando sobre impurezas. Quando a Bíblia no Velho Testamento, a impureza ela é tratada de maneira diferente do pecado. Quando as pessoas pecavam, né, o que é pecado? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4, a parte B do versículo diz que o pecado é a transgressão da lei. Então é por isso que muitas vezes as pessoas, quando elas vêm trazer algum argumento para nós, elas trazem o argumento e falam assim: pastor, mas não é pecado, porque a Bíblia não fala nada a respeito disso. E é verdade. Só que a pessoa não percebe que ela está se contaminando aos poucos. Então, quando as pessoas pecavam no Antigo Testamento, era derramado o sangue do sacrifício de animais. O João explicou isso muito bem aqui na semana passada. Quando a pessoa ela estava impura, ela era colocada à parte do arraial, à parte do povo. Ou seja, ela era impedida de ter o relacionamento com Deus. Porque naquela época, as pessoas tinham o local preparado para elas terem aquele relacionamento com Deus. Então, a impureza afastava as pessoas de Deus. Então, quando você começa a permitir que diversos tipos de impurezas acessem a tua vida, você está cada vez mais se afastando da presença de Deus. Olha só uma frase aqui do Sérgio Scataglini, no seu livro Fogo Consumidor. Ninguém poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral em cujo rótulo estivesse escrito 98% de água mineral e 2% de água de esgoto. Você teria coragem de comprar uma garrafa de água mineral que tivesse 98% de água pura, mineral, mas só que 2% de água de esgoto? Certamente que não. Ele continua dizendo assim: contudo, muitos cristãos permitiram que o esgoto espiritual se infiltrasse em suas vidas. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. E nós vemos que hoje em dia existe uma certa permissividade. É a permissividade dos nossos dias. E quando eu estava programando aqui essa mensagem, eu lembrei de quando eu e a Vânia, nós estávamos em Romance Real. A minha esposa converteu com 13 anos, e ela se converteu e converteu de verdade. Converteu e não teve olhar para mais ninguém a não ser para Jesus. Ela converteu de verdade. E durante todo esse tempo, ela esteve preservando essa santidade que ela conquistou quando ela entregou a vida para Jesus. E quando eu a conheci, ela tinha 30 anos, virgem, se guardando, se preparando para mim. Mas, irmão, ela construiu essa vida de santidade. Só que ela era muito radical, irmão. Era muito radical. E eu lembro que, certa vez, quando a gente foi noivar, exatamente no dia do nosso noivado, aí o pastor anunciou: olha, agora vai ser o noivado do Daniel e da Vânia, tá? Não é, isso aqui. Aí eu levantei,
cumprimentando os irmãos, estiquei a mão para pegar na mão dela. Cadê a Vânia? A Vânia já estava lá na frente, subindo a escada. Porque para ela não podia pegar na mão, só podia pegar na mão depois que casasse. Então ela não queria nem pegar na minha mão. Aí eu falei, meu Deus, deixa eu ir atrás, que senão eu vou perder a bênção. Nós subimos, se você for ver essa foto, você vai ver, a foto era bem aqui, tinha até umas poltronas aqui. Ela tá assim na foto, ó. Nem abraçar ela abraçava, porque ela achava que era errado. Teve uma vez, sempre quando a gente saía, a gente nunca saía só. A gente sempre saía com alguém. Ah, porque você tinha medo de pecar? Tinha medo de pecar. Então você precisa enxergar que o medo é uma forma de proteção para você. Se você tiver medo de pegar em uma cerca eletrificada, você certamente não vai pegar choque. Então entenda o medo como uma forma de proteção para você. Nós estávamos numa lanchonete aqui na praça, eu, ela e mais alguns amigos. A gente estava rodeado de amigos sempre, mas os amigos a gente não estava nem aí. O importante era estar eu com ela lá. Mas os amigos estavam lá para quê? Para trazer essa proteção. Para evitar o mau testemunho também, das pessoas olharem. Ah, olha, estamos os dois juntos, ainda nem casaram. Blá, blá, blá. Então a gente, para evitar, a gente sempre andava com mais alguém. Eu estava me lembrando hoje, só abrindo parênteses, estava me lembrando agora à tarde, quando eu fui para casa, que uma vez, viu, pastor Manuel, uma vez o pastor Celildo falou para mim, eu era solteiro, ele falou assim para mim, Daniel, se você estiver passando na rua e tiver uma irmã da igreja sozinha no local e estiver chovendo muito forte, Daniel, se você puder jogar água nela, você joga, mas não para dar carona. Irmão, parece radical, né? Mas isso é proteção. Isso é proteção. Nós estávamos aqui na lanchonete, aí a Vânia pediu uma água. A gente ainda não estava casado, não lembro se a gente já estava noivo, mas ela pediu uma água, aí ela tomou a água e colocou a água de volta na mesa. Quando ela colocou a água de volta na mesa, eu peguei a água e tomei. Coloquei de volta na mesa. Ela percebeu que eu tinha tomado e na cabeça dela, ela ia beijar minha boca terceirizado. Então o que ela fez? Como não tinha um copo, ela pegou a tampa, irmão. Ela pegou a tampa da garrafa, colocou a água e... Eu me revoltei naquele dia. Falei, é um absurdo isso. Você acha que eu vou beijar sua boca através... Irmão, eu fiquei revoltado. Mas, irmão, essa radicalidade da minha esposa nos deu a graça de estarmos juntos há 12 anos. Toda essa radicalidade, muitas pessoas conheceram a Vânia muito tempo atrás, e sabe como a Vânia era. Sabe como a Vânia era antes e depois de mim. Mas uma coisa que ninguém pode falar é que a minha esposa, alguma vez, ela foi infiel. Alguma vez ela foi desleal. Nunca. Você nunca vai ouvir um mau testemunho da parte da minha esposa. Qualquer pessoa que conhece ela aqui desde os tempos antigos sabe disso. Então, essa atitude dela de ser tão radical com ela mesma, porque não era com mais ninguém, era com ela mesma, trouxe proteção. Porque agora ela consegue desfrutar do nosso relacionamento, do casamento, de uma maneira tão tranquila. Com uma paz tão grande, porque agora o relacionamento está abençoado por Deus. Agora ela pode fazer, sabe, o que ela sempre quis fazer, que era ter uma pessoa do lado, estar com alguém. Irmãos, muitas vezes, na igreja principalmente, nós somos taxados de radicais, legalistas, religiosos, julgadores. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas precisam defender o estilo de vida carnal que elas estão vivendo. Certa vez, uma pessoa ela chamou um palavrão e estava perto de um outro irmão. E aí eu falei para ela assim,
Cara, tu viu o que tu fez? O que foi? Você chamou palavrão, rapaz, o irmão está aqui perto, pelo amor de Deus. Você sozinho já era problema, imagina um irmão que aqui é novo convertido. Aí ele falou assim, não, é porque eu estava nervoso, eu estava no telefone. Não, beleza, tudo bem, agora vá lá pedir perdão, porque o irmão... Lá vem tu, santinho. Eu falei, não é que eu sou santo, não. Eu falei, não, mas eu sou santo mesmo, mas o problema é que você está dando mau testemunho. Sai daí, seu julgador. E saiu, foi embora, me deixou falando sozinho. É assim que muitas vezes acontece. Quando a gente tenta ajudar alguém, corrigir, nós somos taxados de radicais, de legalistas, de moralistas. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 5, versículo 30. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Você acha que é radical cortar a mão? Eu acho que é. Porque a Bíblia está dando para você liberdade de ser radical. Seja radical, mas não perca a sua santidade. A tua mão tem valor para você? A você que é destro, você utiliza muito a sua mão direita, então a gente pode cortar o dedo mindinho da mão esquerda, porque ela não tem utilidade nenhuma. Pode? Você permite isso? Não. Você que é canhoto, permite que alguém corte o dedo mindinho da mão direita, porque a mão direita você não usa para nada. Pode? Não. Você vende? Não vendo, porque eu vou perder um dedo. Como assim? Irmão, se santidade tem tanto valor para você, qual é o preço que você pagaria por isso? Qual é o preço que você pagaria para viver uma vida reta, santa, justa diante do Senhor? Pecados, irmão, nós vamos cometer. Mas o pecado, ele na vida do crente, ele é um acidente. E quando o pecado acontece, a gente rapidamente volta se arrependendo, porque Deus conhece o nosso coração. Se for preciso, corte a mão, mas não perca a sua santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz assim: ainda não tendes resistido até o sangue, combatendo contra o pecado. Irmão, se for necessário, morra lutando, mas não se entregue ao pecado. Morra lutando, resista, mas não se entregue ao pecado. Mas pastor, é difícil demais, é muito difícil de resistir, é difícil de lutar, porque a carne é mais forte. Então deixa eu te falar, usa uma ferramenta que você tem dentro de você, você que já entregou a vida para Jesus. O quê? O Espírito Santo de Deus. A graça nos capacita a viver uma vida de santidade. A graça que nos livra do pecado é a mesma graça que nos capacita a viver uma vida de santidade. É a mesma graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse versículo é maravilhoso, irmão. O versículo diz para a gente se aproximar do trono da graça. Esse trono não é de julgamento, é um trono de misericórdia. É um trono de graça. E é para você se aproximar, não é para se aproximar duvidando, com medo. A Bíblia diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, acreditando que Ele vai nos dar livramento. Em que momento que Ele vai nos dar livramento? Continuando aqui o versículo: a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda. Em que momento? Momento oportuno. No momento em que você está completamente cercado, no momento em que você está perdendo as forças, é nesse momento que você pede auxílio do Espírito Santo, e o Espírito Santo ajuda você a vencer tentação, pecado, impureza, qualquer coisa. Nós temos que usar essa ferramenta que nós temos.
Graça não é só remédio para quem já pecou. Eu pequei, então deixa eu procurar a graça de Deus. Graça não é só remédio para quem já pecou. Graça é a maior força capacitadora para que a gente não possa pecar mais. A mesma graça que perdoa os seus pecados é a mesma graça que você se apropria para dizer assim: eu consigo vencer a impureza, eu consigo vencer o pecado, eu consigo vencer a tentação. Não é mais forte do que eu, não. Agora, o problema é que muitas vezes as pessoas estão se expondo. A Bíblia diz assim: foge, pois, das paixões da mocidade, em Timóteo. Quando se trata da nossa carne, a Bíblia manda a gente fugir. Quando se trata do diabo, a Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a carne, foge, irmão. Sai dessa situação. Sai do meio desses amigos que só falam palavrão. Sai do meio desses amigos que você tem problemas com droga, você continua andando com as mesmas amizades. Sai desse ambiente de bebida se você já teve problema com álcool. Sai desse ambiente. Não permita que certas impurezas comecem a adentrar em você e isso possa trazer você um distanciamento. Aí você vai ficando cada vez mais frio. Não, o que aconteceu? Não, porque eu estou frio. Mas você está frio por quê? O que aconteceu? Às vezes a pessoa não sabe explicar. Porque não foi um fato isolado, foram coisas que foram acontecendo vez após vez. Quero pedir para que você fique de pé. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, isso é a graça de Deus, irmão. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O mundo está bagunçado, eu tenho a graça de Deus. A coisa está feia, sabe? A coisa está completamente arruinada, eu tenho a graça de Deus. Eu tenho esse suporte para a minha vida. Para concluir, uma tolerância a qualquer tipo de impureza, irmão, qualquer tipo de impureza, uma intolerância a qualquer tipo de impureza precisa ser estabelecida no nosso coração. Que nós possamos ouvir a advertência de Deus e nos arrepender de não estarmos andando em santidade. Sabe, irmãos, o desejo do meu coração, é naquele glorioso dia que o Senhor vier para buscar a sua noiva, Ele possa dizer assim para mim, olhar para mim e dizer assim: Daniel, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Irmão, nós precisamos viver desejando por isso, ouvir isso do Senhor. Se você entender que isso é tão importante, você não pode negociar a sua santidade. Não negocie a sua santidade. Não negocia. Isso é um bem valioso que você tem. Não permita que impurezas possam roubar de você aquilo que você levou tanto tempo para construir.